Um conto de um país encantado e a eficácia milenar da acupuntura. Você gosta de historinhas de fantasia, mas ao mesmo tempo você gosta de ciência? Então fica aqui comigo que esse vídeo ele é perfeito para você. Tem uma historinha de um país no reino da fantasia, cujo nome desse país era Banânia. Banânia tinha governantes bem, eu poderia dizer no mínimo, curiosos. Um dia surgiu nesse país de Banânia uma doença. Então os governantes de Banânia se reuniram para ver como eles fariam para curar o povo dessa doença. Não, você está enganado. Porque ao contrário do Brasil, que os governantes são muito preocupados com o povo, em Banânia não era assim. Eles se reuniram e lançaram as demandas deles, né? Por exemplo, um dos prefeitos falou o seguinte: olha, a gente tem que fazer alguma coisa para trazer mais dinheiro para os nossos bolsos, porque afinal de contas eu quero encher a minha piscina de champanhe. Aí teve outro prefeito que se levantou, pediu a palavra, trouxe uma demanda muito mais séria que a do prefeito anterior. Só olha, é o seguinte, eu preciso ter mais dinheiro porque eu estava em casa ontem e eu fui cortar um limão, aí eu fiz um cortezinho no meu dedo aqui, então eu tenho que fazer uma viagem urgente para a Suíça para comprar um band-aid e fazer um curativo nesse meu dedinho aqui que eu cortei. Aí todos os prefeitos se levantaram assim, muito certo, muito certíssimo, correto. E todo mundo apoiou essa e outras demandas justíssimas que foram levantadas. Mas aí teve um desses governantes que se levantou e disse o seguinte: mas tem um problema. Meus colegas prefeitos e governadores, tem um problema grande que nós temos que enfrentar. É que já existe uma medicação para essa doença. Um outro governante se levantou e disse: ah, mas isso é fácil de resolver. Tem um rapaz ali que ele tem um canal no YouTube e como ele tem muitos seguidores, se ele disser para os seguidores dele que se passar pasta de dente na testa, então todos os seguidores vão acreditar. Aí um outro prefeito levantou uma outra questão. Ele disse assim: mas meus colegas, a medicação que é apropriada para essa doença que apareceu, ela já tem 18 estudos randomizados atestando a eficácia, tem 7 níveis de proteção e nos últimos 12 anos tem ação comprovada em 18 vírus de RNA e mais 4 de DNA. Deixa eu explicar uma coisa aqui para o pessoal não ficar meio voando. Esse prefeito, né, nessa ficção, né, nesse conto, ele falou um termo, né, estudos randomizados. Eu vou explicar o que é isso. Porque assim, lá em Banânia, como aqui no nosso mundo real, existem 7 níveis de estudos que toda medicação tem que passar. Então, começando do nível mais baixo ao mais elevado, a gente tem, em primeiro lugar, estudo de casos, opiniões, artigos científicos, etc. Segundo nível, estudos feitos em animais e in vitro, certo? Terceiro nível, estudos transversais. Quarto nível, estudo de casos controle. Quinto nível, estudos cohort. Sexto nível, aí vem aquele que foi citado pelo prefeito nesse conto,
de ficção, né? Sexto nível, ensaios clínicos randomizados. E por último, o sétimo e mais elevado nível de evidência de estudos é a meta-análise e revisões sistemáticas. Então, da mesma maneira que no nosso mundo real, em Banânia também tinham os sete níveis de evidência. Nessa reunião dos governantes, teve um deles que perguntou o seguinte: mas espera aí, e como é que a gente vai fazer se alguém descobrir que já existe essa medicação e ela tem estudos feitos no sexto e no sétimo nível de evidência? Aí vão descobrir que já tem. Então como é que a gente vai fazer para ter esse dinheiro todo? Aí um dos governantes lá se levantou e disse: eu tenho uma solução. Vamos fazer o seguinte: vamos colocar em dúvida a idoneidade dele. Vamos divulgar para todo mundo que aquela pessoa que está apresentando aquele estudo não merece confiança. Como em Banânia todo mundo vai acreditar na gente, então aí está garantido e a gente vai encher os nossos bolsos de dinheiro. Sabe o que me deixa tranquilo? É que isso é apenas um conto. Isso não acontece na realidade. Isso nunca aconteceria no Brasil. Isso me deixa tão tranquilo. Mas por que no título desse vídeo eu coloco acupuntura? Eu queria que vocês olhassem a seguinte prancha comigo. Essa prancha que vocês estão vendo é a prancha que é usada como base para o estudo da acupuntura. Percebam que tem vários pontos espalhados por todo o corpo. Na realidade tem muito mais pontos do que isso, porque aí só estão aparecendo os 12 meridianos básicos e os 2 secundários, mas faltam outros vários pontos espalhados pelo nosso corpo. Anos atrás foi desenvolvido um aparelho que ele tem a função não só de localizar esses pontos, como de estimulá-los. É o que se chama de eletroacupuntura. E o que eu gostaria de falar com tudo isso? Esse mapa ele foi feito com base no estudo feito por Huang Ti, que é considerado como o primeiro imperador da China, e o médico pessoal dele, Xi Po. Sabe o que é interessante da história? Este trabalho ele foi feito há aproximadamente 5.000 anos atrás. E naquela época, é claro que não tinha equipamento eletrônico. E é interessante que, mesmo não importando que ainda hoje tem tanta gente que desconsidere a acupuntura, tratando-a como terapia alternativa, esquecendo que para muitas pessoas o único alívio e cura de seus problemas de saúde só vão encontrar com a acupuntura, mas mesmo assim, uma coisa não tem como ser negada: verdade é verdade. Não tem esse negócio de a minha verdade, a sua verdade. Verdade só tem uma. Cabe a você fazer a escolha. Você quer fazer como o grande mestre Jesus ensinou a todo mundo: e conhecereis a verdade vos libertará? Ou você quer continuar entregando o seu direito de pensar e de raciocinar para as outras pessoas? Então, encerrando esse meu vídeo com esse conto ficcional desse país do reino da fantasia de Banânia, rasgue a procuração que você deu às outras pessoas para pensarem no seu lugar. Se você gosta do nosso trabalho e quer contribuir com ele, aqui embaixo você vai encontrar os dados da nossa conta corrente, do nosso Pix, do nosso Apoia-se. E não se esqueça, nos próximos dias 28 de fevereiro, 1, 2 e 3 de março, começa aqui no YouTube e Telegram o intensivo Emagrecer Integral com Saúde.
preste bastante atenção, porque ainda essa semana nós vamos trazer mais informações sobre o intensivo. E se você quiser, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo explicando um pouquinho mais sobre isso. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do nosso conto, do Reino da Fantasia. Que Deus nos abençoe, continue derramando sobre nós sabedoria, muito embora muitos não queiram. Muita paz. Tchau, tchau.